Olá, tudo bem? Você já ouviu falar no termo amamentação em tandem? Não? Então, hoje eu vou trazer uma pessoa que não só já ouviu falar, como viveu esse momento e pode te explicar o que significa. Eu vou falar com a Edilaine. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo. A Edilaine é nutricionista, especialista em populações e suas especificidades, mãe dos gêmeos Miguel e Gabriel, de 4 anos, e da Clarice, de 1 ano. E ela amamentou em tandem. Você não sabe o que é isso? Então deixa eu dizer para você o que significa. Amamentar em tandem significa que uma mulher está grávida e continua amamentando seus filhos mais velhos. Ou então, é o termo que se refere à mulher que amamenta filhos em idades diferentes. Tá bom? Então, vamos entrar mais nesse assunto com a especialista e a pessoa que viveu isso, a Edilaine. Vai tirar todas as nossas dúvidas, vai desfazer os mitos. Vamos lá? Olá, Ed, tudo bem? Então, vamos à primeira pergunta. Quando você descobriu a gestação, você tinha em mente que iria continuar amamentando os gêmeos ou passou pela sua cabeça a possibilidade de desmamá-los justamente com medo de que prejudicasse a gravidez? Oi, tudo bem? Então, a gravidez ela foi planejada, na época os meninos estavam com 2 anos e 5 meses e eu não cogitei o desmame, até porque eu sabia que havia aquela possibilidade deles desmamarem naturalmente durante a gravidez, né? Então, eu tava tranquila também por conta da idade deles, por já ter alcançado o que a OMS preconiza, que é de 2 anos ou mais, né? Eles já estavam com 2 anos e 5 meses, então eu fiquei tranquila. Eu já tinha em mente que eu continuaria amamentando, mesmo sabendo que eles poderiam desmamar a qualquer momento. Mas não foi isso que aconteceu, a gente seguiu, eles seguiram mamando até a Clarice nascer, então eu aproveitei ao máximo cada minuto, como se fosse o último, inclusive até o dia da Clarice nascer, que eles mamaram bastante. Bom, a gente sabe que a preparação para amamentar começa na gravidez. O corpo vai se adaptando, né? Tem todas aquelas questões hormonais envolvidas e tudo. E também a sensibilidade nos seios. Como é passar por esse momento estando grávida, né? E amamentando? Não é muita sensibilidade junta? Prejudica de alguma forma? Essa questão da sensibilidade é uma coisa que pega bastante pra mim desde que eles tinham 7 meses de vida. Porque quando eles tinham 7 meses, os gêmeos, eu passei pela perturbação na amamentação. Então, eu já vinha com esse processo da irritabilidade, da sensibilidade no seio desde muito tempo. E ainda existem alguns vestígios disso até hoje com a Clarice, que hoje tá com 1 ano e 1 mês. Na gestação não foi diferente, eu senti assim aquela irritação, aquele nervosismo que só quem passou sabe como é. Mas com o tempo eu aprendi a, digamos que, controlar essas sensações. A gente aprende a identificar os momentos que acontecem, né? E a gente aprende a identificar os gatilhos. Se a gente tá muito cansado. E aí a gente aprende as estratégias para amenizar essas sensações, que é reduzir o tempo de mamada, não deixar os dois mamando ao mesmo tempo, fazer combinado com eles. Isso ajuda bastante. Cada mulher vai conseguir identificar os gatilhos. Caso a mulher não consiga identificar os gatilhos em que essas irritações acontecem, eu acho que uma ajuda psicológica é bem importante nesse momento para não desmamar de repente precocemente um bebê ou depois desmamar e se arrepender, porque isso são coisas que passam, né? E depois a gente fica matutando aquilo, mas eu podia ter feito diferente. Então, assim, é importante a mulher saber o porquê aquilo tá acontecendo com ela, com o corpo dela, para poder tomar uma decisão do que fazer. E assim, a solução do problema não é o desmame, porque a amamentação não é o problema, né? O problema é outro. O tratamento não é o desmame. O tratamento é saber identificar o porquê que aquilo está acontecendo e tratar a raiz do problema. Existe algum risco para a gestação? E aquela questão da ocitocina, que pode ser que estimule o parto prematuro? Isso realmente faz algum sentido ou não? Risco para gestação, não. O que existe é um mito de que
a amamentação durante a gravidez pode levar a um parto prematuro. Existe esse risco? Sim, mas só nas gravidez que não são saudáveis, numa gravidez de risco, aí sim. Agora, se a mulher está levando uma gravidez saudável, sem problema nenhum, esse risco é praticamente nulo. A ocitocina que é liberada durante a amamentação é na mesma proporção que a ocitocina liberada durante uma relação sexual. Então, basicamente, a regra é: o médico proibiu ou pediu para pausar as relações sexuais, então a amamentação deve ser revista sim. Caso contrário, se o médico falou não tem problema, pode continuar mantendo as relações sexuais, pode manter, então é só preconceito e falta de informação. Porque o risco é o mesmo de uma relação sexual e da amamentação, porque o que acelera o trabalho de parto é a ocitocina. Mas a proporção que é liberada é tão pouco que não é capaz de promover essa aceleração do trabalho de parto. Exceto se a gravidez for de risco, que aí pode acontecer sim. Teve uma situação em que eu fui vacinar os meninos e coloquei eles pra mamar, eu lá com barrigão, e aí uma técnica questionou, né? Ah, mas você tá grávida e tá amamentando? Eu falei, tô. Ela, não, mas é perigoso, seu filho pode nascer prematuro. Aí eu falei, não é verdade, isso daí é um mito. Antigamente acreditava-se nisso, né? Mas hoje em dia já existem vários estudos que comprovam que não tem risco. Numa gestação saudável, amamentar não tem risco, né? Aí elas, eu vou pesquisar, vou dar uma olhada. Elas ainda foram bem abertas, assim. E aí, numa outra oportunidade, eu voltei e elas confirmaram que foram mesmo pesquisar. E aí disseram, olha, eu fui olhar e realmente você tinha razão. E eu achei super legal a atitude delas, porque elas me ouviram, né? E foram atrás, foram pesquisar e não vão sair por aí mais passando informação errada, porque às vezes você fala com uma pessoa leiga, um profissional falando com uma pessoa leiga, a pessoa, né, acredita, ouve e segue. Às vezes faz um desmame precocemente num bebê, às vezes até muito pequeno, né, sem necessidade. Então eu achei bem bacana assim da parte delas, elas terem me ouvido e terem ido atrás por elas mesmas, atrás de informação correta, né? Que é isso que todos os profissionais deveriam fazer e a gente não vê, né? Vê poucos casos só. Bom, e sobre a questão nutricional? Existe alguma relação que possa atrapalhar a produção adequada do leite para o bebê que está nascendo? Deixa eu explicar melhor. Bom, a gente sabe que a quantidade de leite produzida e os nutrientes são específicos para cada bebê, então para cada gestação. Se você está amamentando, né, no seu caso, você estava amamentando gêmeos e estava grávida, de alguma forma isso atrapalharia na produção do leite para Clarice ou não? Isso é mito também? Não existe nenhuma relação que comprove que a amamentação de um bebê possa atrapalhar a absorção de nutrientes do bebê que está por nascer. Muitos diziam para mim, mas o bebê, seus filhos vão mamar todo o colostro do bebê, quando seu bebê nascer não vai sobrar nada, não vai ter nada. O que as pessoas não sabem é que o colostro, ele só deixa de ser produzido depois que a placenta sai do corpo da mulher, que é quando o leite maduro passa a ser produzido e liberado de 3 a 7 dias após o parto. Então, assim, o que faz o colostro mudar para o leite maduro é a saída da placenta. Então, assim, não tem como o colostro acabar antes da placenta sair. O colostro ele vai ser produzido enquanto a mulher estiver grávida, o colostro vai estar sendo produzido e os bebês mais velhos vão se beneficiar disso, né? Porque a gente sabe que o colostro é rico em anticorpos, em nutrientes, em tudo isso. Então, assim, é benefício para todo mundo e não faz mal nenhum pro bebê que vai nascer, que vai receber o colostro nos primeiros dias e o leite maduro depois de mais ou menos 3 a 7 dias depois que ele nascer. Então, não muda absolutamente nada, não interfere em absolutamente nada. Em relação ao volume, a mesma coisa. Quanto mais bebês mamando, maior é a produção. Quanto maior for o estímulo de sucção, maior vai ser a produção. Então, assim, é benéfico ter mais bebês mamando, porque quanto mais bebê mamando, mais leite é produzido.
Aqui a gente continuou a amamentação durante a gravidez toda e depois que a Clarice nasceu, a gente ainda permaneceu com os 3 mamando. E na pojadura isso foi extremamente importante para mim, porque a pojadura é aquela coisa do peito cheio, doendo. E aí eles serviam para mim como uma bombinha extratora, né? À noite, que o peito enchia, eu até acordava, eles falavam, ai, mama um pouquinho aqui. E aí eles mamavam e dava aquela aliviada. Então, assim, me cansou menos, né, de não ter que ficar levantando para extrair o leite excedente. Eles me ajudavam bastante nesse sentido, assim. Na primeira semana, né, é quando o peito enche mais e dá aquela dor do peito cheio, que é a pojadura mesmo. Então, foi muito benéfico para mim esse período. Bom, Ed, eu me aprofundei mais sobre isso porque você é uma profissional de saúde, né, nutricionista, e além disso é uma defensora da amamentação, né? Você trabalha como consultora de amamentação, defende a amamentação também, né? E a gente percebe ainda muita desinformação nesse assunto, ainda inclusive em relação aos profissionais de saúde, né, que dão essa orientação. Você, como profissional e como alguém que continuou amamentando os gêmeos durante uma nova gestação, qual o seu conselho para todo mundo, né? Para os profissionais de saúde, para as mães que estão grávidas e que têm filhos mais velhos e que estão ainda na fase de amamentação, que não sabem o que fazer, se desmama, se não desmama. O que você diz, o que você aconselha, resumindo aí esse nosso bate-papo de hoje? O meu conselho é para que a mulher ela sempre busque informação de qualidade, em fontes seguras, que ela não ouça só uma recomendação de um profissional, que ela vá atrás, ouça uma recomendação aqui, não tô satisfeita com isso, busca outra informação, conflita essas informações, sabe? Lê bastante, vai atrás, porque às vezes o que a gente ouve de um profissional não é o correto, porque nós somos seres humanos e todo ser humano é passível de erro e os profissionais podem sim errar em uma recomendação. Então é importante que uma mulher tome uma decisão, mesmo que ela decida, não quero mais amamentar, que ela tome essa decisão munida de informação, sabe? Olha, eu me formei, fui atrás, vi que é isso, mas ainda assim eu decidi não amamentar. Mas foi uma decisão pautada nas informações que ela recebeu. Agora, quando uma mulher desmama sem ter acesso à informação, isso sim é muito triste, porque quando ela tem acesso a essas informações, ela fala, poxa, eu poderia ter continuado amamentando, mas eu não amamentei porque me deram uma informação errada, porque eu não fui bem orientada. Então é muito importante que a gente busque fuça em tudo que for possível antes de tomar uma decisão. Porque se eu fosse seguir a primeira recomendação que eu recebi em relação à amamentação há 4 anos atrás, que foi quando os gêmeos nasceram, nem eles eu teria amamentado, porque eu não me lembro assim de um profissional dizer que tudo bem você amamentar os dois. Assim, quando eles nasceram, né? Eu acho que eu fui ouvir isso quando eles já estavam perto de completar 6 meses de vida, que era quando a amamentação já estava estabelecida. Isso porque eu fui atrás de informação, eu fui buscar, mas muita gente não tem também, né, esse acesso à informação. Então é importante ouvir as recomendações, mas conflitar com outras informações. Buscar o máximo possível de informação para poder tomar uma decisão. Eu acho que isso é o mais importante, a mulher saber o que ela está fazendo. Porque às vezes decidir uma coisa só porque um profissional disse que ela tinha que decidir aquilo, não é o mais certo a se fazer. A minha recomendação, o meu conselho é estar amparada do máximo de informação possível. Informação é o que salva. É isso. Então eu quero encerrar agradecendo por essa enriquecedora conversa. Com certeza tirou muitas dúvidas em relação a esse tema, que é ainda um tabu. Espero que não seja mais depois desse vídeo. Que esse vídeo aí corra muitos grupos de mães e que as mães entendam que é possível amamentar os filhos mais velhos estando grávida, né? E eu queria agradecer profundamente você. Eu te admiro muito, desde o grupo do Falando de Amamentação Gemelar, né? Que foi onde a gente se conheceu. E essa sua defesa em relação à amamentação, essa força aí para continuar amamentando mesmo estando grávida, essa firmeza naquilo que você acredita. Muito obrigada mesmo e eu espero que você apareça em outros vídeos aqui pra gente, porque eu adorei. Beijo, tchau.
E você que está me assistindo, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Não esquece de curtir, né? Dá aquele famoso like e até o próximo. Oi, deixe o seu joinha e inscreve no meu canal. Tchau. Tchau. Fala para compartilhar o vídeo. Pode compartilhar o vídeo.